Boa noite, eu me chamo Gustavo, sou aluno de PCG2, eu me chamo Gustavo Aguiar, e estou aqui para explicar sobre o seminário que foi pedido para que a gente fizesse esta peça no Inventor e explicasse passo a passo de como ela foi feita. Eu já tenho ela feita aqui no Inventor, que ficou desta forma, com o passo a passo logo aqui do lado, né, do que eu fiz ao longo dos passos. De início, quando eu olho a peça, a primeira coisa que eu penso em fazer é fazer essa base, né, porque toda a peça ela depende dessa base. Ela possui a parte maior, sendo um raio de 20, né, e dois raios de 20 conectados nas extremidades. E vindo aqui no primeiro esboço, a gente pode perceber exatamente desta forma. Ajeitando aqui. Aqui as informações que a gente tem esse raio 20 é o mesmo raio desse. A distância desse ponto a esse ponto é 300. Então foi exatamente o que eu fiz, tá até aqui a cota de 300, que eu coloquei desse ponto a esse, 300. No Inventor, o círculo é por diâmetro, não por raio. Então aqui a gente pode ver que a gente tem um raio de 20, mas na realidade, aqui no círculo é o diâmetro 40, porque não é por raio, é por diâmetro. Então eu coloquei o diâmetro 40 aqui, o diâmetro 40 aqui, conectei uma linha em cada lado, usei a cota para forçar que eles fiquem a 300 milímetros de distância um do outro, e logo fui passando para as demais informações. A gente pode perceber que aqui é um tubo, que ele sobe, faz uma curva, e é dois tubos, né? Um tubo dentro, que foi formado o diâmetro 20, e esse tubo maior, ele é diâmetro 40, porque ele tem a mesma distância do raio de 20, tanto que ele nem tem nenhuma informação sobre. Eu já fiz logo nesse esboço, né, no primeiro esboço, eu já fiz essas duas partes de cada lado. Então eu fiz um círculo de diâmetro 40 e outro círculo de diâmetro 20, e a mesma coisa do outro lado. A distância, a gente pode ver por base na matemática que a distância desse ponto a esse ponto é 300. A distância desse ponto até esse ponto aqui é 200. Então, a distância dessa distância aqui acaba sendo 50, porque é uma diferença de 100 para esse, né? A diferença de 100 desse para esse. E quando você divide para cada lado, porque é uma peça simétrica, aqui fica 50 e aqui fica 50. Exatamente por isso eu consegui saber que a distância desse ponto do meio aqui até esse ponto é 50. Tanto que eu usei o comando de cota para forçar essa distância de 50 de cada lado, né? Os dois lados aqui estão com essa mesma distância de 50. E assim eu finalizei essa primeira parte aqui, que foi essa parte geral aqui. Por isso a gente pode perceber que também tem uma parte cortada, né? Uma parte furada, entre aspas, no meio da peça, que ela é formada por dois círculos de diâmetro 20, raio 10, e eles possuem uma distância de 100 de cada um. Então, assim eu fiz, coloquei aqui dois círculos de diâmetro 20, se eu não estiver enganado, deixa eu conferir, exato, dois círculos de diâmetro 20, está até a cota aqui. Conectei eles, né? Usei este comando, o comando restrição, para restringir com que toda a minha peça fique, né, simétrica do tamanho normal. E eu conectei
E a distância, essa distância aqui, da mesma forma que eu fiz as contas para descobrir a distância daqui até aqui, eu descobri que a distância desse meio desse círculo até o meio do círculo de diâmetro 20 também é 50. Então, a distância desses dois é 50, a distância desses dois aqui é 50, totalizando 100 no meio, e assim eu finalizando essa primeira parte do meu esboço. Para isso, após isso, eu fui na primeira extrusão com tamanho 10, porque essa parte aqui, apesar de você ter uma extrusão aqui, ela não é informada, né? Não tem nenhuma informação qual que é a distância desta primeira extrusão, né? Não há nenhuma informação sobre isso. Então, eu imaginei que fosse 10, porque fica um tamanho legal, e coloquei a extrusão 10 nesses três perfis, o perfil de cá, o perfil do meio e o perfil de lá, e puxei 10 para cima. Após a extrusão, eu precisei fazer, eu fui logo em fazer esse cano, né? Essa parte aqui desse cano. Eu fiquei pensando como que eu poderia fazer nele, né? Fiquei batendo cabeça um pouco. E eu lembrei que a gente tem um comando chamado varredura. E pensei como que eu poderia fazer essa varredura. Dito isso, eu fiz um esboço 3D que dessas duas partes eu puxei o caminho, né? Puxei o caminho com a distância de 150 de um lado e do outro, e usei um arco para fazer essa parte aqui de cima da curva. Então 150 de um lado, 150 do outro, fiz a curva, perfeito. E aí foi só fazer a varredura, né? Ela tá até informada aqui. Ela tem 4 perfis, peguei os 4 perfis, coloquei na curva e eu fiz a varredura exatamente desta forma. Pois isso, eu fiz esse plano porque fazendo a varredura eu logo pensei em fazer essa peça aqui do meio e eu fiquei pensando como que eu poderia fazer ela, e eu simplesmente usei na origem, expandi e usei o plano XZ, marquei a visibilidade dele e usei o comando aqui que eu não lembro agora qual que era o plano que eu fiz. Eu peço até desculpa por esse erro, né? Até porque já está um pouco de madrugada. Mas eu usei o comando para deslocar esse plano até a parte de cima e deixar ele faceando a parte de cima da minha varredura, né? Eu subi o plano para ficar faceando a parte de cima da varredura. E aí eu iniciei um novo esboço que eu fiz aqui na parte de cima, que eu fiz um círculo de tamanho 60, porque o primeiro círculo a gente pode perceber que o maior círculo aqui ele tem um diâmetro de 60, então eu fiz um círculo de diâmetro de 60 e realizei uma extrusão em cima disso, né? Uma extrusão que eu puxei 30 para cima, e 70 milímetros para baixo. Essas medidas elas estão informadas aqui, então a gente pode perceber que a distância dessa parte aqui até a parte de cima é 30 e a distância total é 100. Então é 30 para cima e a distância é de 70 para baixo, né? A distância de 70 para baixo. Eu acabei de perceber que eu cometi um erro na hora de fazer essa extrusão. Não cometi erro não. Eu acabei de pensar que eu acabei não cometendo erro, peço desculpa por isso. Mas eu fiz a extrusão de 30 para cima, 70 para baixo. Totalizou 100 essa distância total, né? Distância de cima até a distância de baixo. Acabou ficando 100, como foi pedido como já foi informado.
Após isso, eu fiz outra extrusão com mais um esboço, que foi a parte do meio, né? Que essa parte de cima aqui, ela é um cilindro, só que ele é um cilindro aberto, né? Então a gente tem a primeira extrusão de 60, que faz essa parte aqui, e depois a gente tem outro cilindro no meio ali de diâmetro 40, que foi exatamente o que eu fiz, um cilindro no meio de diâmetro 40. Então eu fiz uma segunda extrusão para fazer um recorte, né? Um recorte de 100 milímetros de cima até embaixo. E assim eu abri ali, e assim eu consegui deixar aberto, né? O oco ali, essa parte ali do meio da minha peça. Depois disso, eu cheguei no momento da peça que eu precisava, se a gente perceber aqui, a varredura, ela fez um cano completamente fechado. Mas vendo aqui na peça a gente pode perceber que passa dentro dele, ele é aberto. Então dentro dele a gente tem uma abertura de diâmetro 20 que acompanha toda a peça. Para fazer isso eu usei o comando varredura de novo, né? Eu expandi a primeira varredura e usei o esboço 3D que eu tinha feito, marquei a visibilidade, deixei ele visível e vim aqui para a próxima varredura. Essa varredura eu usei a parte de baixo, né? Eu vim aqui na parte de baixo do meu desenho, selecionei esses dois perfis e selecionei o caminho da minha varredura, esse caminho aqui por dentro. Selecionei o recorte e abri aqui dentro. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Um instante. Aqui dá pra... Deixa eu focar. Aqui dá pra perceber que tem o furo aqui mostrando que é aberto lá dentro. Deixa eu mostrar mais uma. Na parte de baixo ficou exatamente assim, os dois furos. Eu já expliquei sobre esses planos de trabalho, então eu vou desmarcar a visibilidade deles. Esse aqui e a origem, essa origem aqui. Com licença. Desmarcar a visibilidade dela, porque já foi feita. E assim eu consegui fazer. E assim eu cheguei nessa situação, a peça ficou exatamente desta forma. Ok? E aí ficou faltando apenas fazer essa parte aqui do meio, nessa partezinha aqui do meio, que é uma chapa, né, que conecta de um lado e do outro. Para fazer essa chapa foi simples, né? Eu iniciei um esboço na parte da frente, usei o projetar geometria para projetar esses dois, para projetar essas partes aqui que foram as que eu iria utilizar. E aqui no desenho a gente pode perceber que ele tem uma distância de 70 desta parte aqui até aqui. Então ele tem uma distância de 70 dessa parte de cima até a parte de baixo desta chapa. Então foi exatamente o que eu fiz. Outra coisa também que eu percebi, né, apesar de não ser informado, mas o início, né, na verdade foi até informado aqui no 200, mas o início dessa chapa, ela é no meio da peça. Então eu simplesmente subi no esboço 17 aqui. A gente pode perceber que eu subi uma linha no meio do cilindro com distância de 70 até a parte de baixo
E usei o comando de retângulo para fazer um retângulo desta distância até aqui, que deu uma distância de 150, né, de um meio até o outro meio, a distância de 50, e subi com uma distância de 10, porque foi informado aqui que o tamanho desse retângulo seria 10. Depois disso, eu só executei uma extrusão de tamanho 40, porque é a distância da minha peça. E eu finalizei a minha peça com essa extrusão final, terminando ela exatamente desta forma aqui, né? Com exatamente tudo que foi pedido. Eu não deixei as cotas porque eu fiz muito devagar, passo a passo, então deu muitas coisas, né? Tinha diversos planos aqui inúteis que eu tinha pagado. Então eu não deixei todas as cotas do desenho por duas razões. Primeiro que elas já estão ditas aqui. Eu provei que o desenho está com as cotas ok, né, com as cotas iguais. E segundo, porque se ficasse com muitas cotas, ia ficar muito difícil a visualização. Então eu deixei desta forma, a peça finalizou exatamente assim. Vou mostrar melhor daqui da parte de cima. Ela acabou finalizando exatamente desta forma. E assim eu acabo e entrego meu seminário. Eu acho que a imagem ficou boa, acho que deu para entender. E eu vou estar parando aqui.